Olá, bem-vindos ao nosso canal Administração Antônio Marcos. Hoje nós vamos ver o nosso último vídeo sobre o comportamento organizacional na dimensão do sistema organizacional, falando sobre cultura e clima organizacional. Se você gosta dos nossos vídeos, se você vê a utilidade dos nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É importante a sua inscrição. Nós precisamos atingir esse semestre pelo menos 1.000 inscritos. Para isso, você também pode colaborar indicando esse link do vídeo, o link do canal, para seus contatos, seus amigos, seus colegas, para que eles também conheçam esse conteúdo e possam se inscrever. Com isso, rapidamente, nós chegaremos à nossa meta, que é de pelo menos 1.000 inscritos ainda nesse semestre. Deixe seu feedback positivo, se você está gostando do material, ou negativo, se você não gostou. Deixe seus comentários. O feedback é importante para a plataforma para poder indicar se o vídeo é relevante ou não, e com isso mais pessoas poderem ter acesso. Eu gostaria de agradecer a sua participação, principalmente nesse movimento de indicar o vídeo e o canal para os seus contatos, para as pessoas do seu relacionamento. Vamos então ao nosso conteúdo, né? Cultura e clima organizacional. Toda organização é um grupo social. Ela é formada por pessoas. A organização é formada por pessoas, então é um grupo social. E existem dois problemas quando nós temos um grupo social. Primeiro, é como se darão as relações entre os componentes do grupo, entre os integrantes do grupo. Segundo, como se dará a relação do grupo e das pessoas do grupo com as pessoas que estão fora do grupo, né? Como se dará as relações externas ao grupo, a adaptação do grupo ao contexto em que o grupo está inserido. Então são dois problemas a serem resolvidos pelos grupos sociais: convivência entre os seus integrantes e adaptação ao mundo exterior. Uma das formas para resolver esses dois problemas é justamente a cultura organizacional. E aí nós temos uma definição do Edgar Schein que pega inclusive esses aspectos que nós estamos falando. A definição dele é: cultura organizacional é um conjunto de premissas que um grupo aprendeu a aceitar. Premissas. E a essas premissas nós damos o nome de valores. Tá? São os valores que pertencem a um determinado grupo social. Então, cultura organizacional é um conjunto de premissas que um grupo aprendeu a aceitar, como resultado da solução de problemas, de adaptação ao ambiente e integração interna. Então veja os dois pontos que nós falamos agora há pouco, né? Então, essas premissas, esses valores, são resultado da solução encontrada pelo grupo para se adaptar ao ambiente em que ele está inserido e resolver as relações, a integração interna, as relações entre seus integrantes. Essas premissas funcionam suficientemente bem para serem consideradas válidas e podem ser ensinadas a novos integrantes, como sendo a forma correta de perceber, pensar e sentir-se em relação a esses problemas de adaptação externa e de integração interna. Então vejam, um grupo encontra soluções para se integrar, encontra soluções para se adaptar ao ambiente em que ele está inserido. Então,
gera com isso uma série de premissas ou de valores, e isso funciona tão bem que é válido para ensinar aos novos componentes. Novas pessoas que vão ingressar no grupo serão ensinadas a absorverem esses valores, a adotarem essas premissas enquanto participantes do grupo. Então, isso é cultura organizacional. Então, essa é uma definição dada por Edgar Schein, como falei, né? Mas nós temos também uma outra definição dada por Robbins. Sistema de valores compartilhados pelos membros que diferencia uma organização das demais organizações. Sistema de valores. Premissas ou valores que foram desenvolvidos pelo grupo, como nós falamos agora há pouco. O que são valores? Valores nos indicam o que é o certo e o que é errado, como que eu devo agir em determinadas situações. Então, esses são os valores. Então, os valores são aquilo que me indica o que é certo e o que é errado em determinadas situações, em determinados contextos. Características da cultura, então, vai indicar se aquela cultura está preparada para aceitar inovação, desenvolver coisas inovadoras, assumir riscos. Eu tenho culturas que estão preparadas, têm valores compartilhados que possibilitam a inovação, possibilitam assumir riscos. Culturas que vão facilitar uma atenção aos detalhes, ou orientação para os resultados, ou orientação para pessoas, orientação para a equipe. A agressividade, se ela é aceita dentro do grupo ou não, é certo ou é errado a agressividade dentro do grupo? Ou é mais certo a estabilidade? Então, são características que nós podemos encontrar nas culturas dentro das organizações. A cultura, ela vai facilitar o processo de comportamental das pessoas. Uma cultura forte, ela vai fazer com que as pessoas ajam, tenham um comportamento de determinada maneira dentro da organização, sem necessidade de regras. Quanto mais forte a cultura de uma organização, menor será a necessidade de se impor regras, regulamentos, normas. Quanto mais fraca a cultura, maior a necessidade de regras, normas. Ou seja, a cultura organizacional forte aumenta a consistência do comportamento, funcionando como um substituto da formalização. A cultura organizacional, ela se submete à cultura nacional. A cultura de um país, ou a cultura de uma região, a cultura da localidade, ela é mais forte do que a cultura organizacional. Então, a cultura do ambiente em que a pessoa cresceu, se desenvolveu, ela é mais forte no comportamento das pessoas do que a cultura organizacional. Por isso que muitas vezes as empresas vão buscar pessoas com características de aceitabilidade dos valores da empresa, embora estejam na mesma comunidade, no mesmo país, na mesma região. Porque as pessoas, embora elas estejam submetidas a uma cultura de uma região, que é muito mais forte que a cultura organizacional, elas podem ter facilidade de aceitar mais ou menos outros aspectos culturais, que são os aspectos que são importantes para a empresa. E aí a empresa, na seleção, vai buscar identificar essas pessoas que têm maior aderência ou possam ter maior aderência aos aspectos, aos valores da empresa, aos aspectos e valores da organização. Então, as funções da cultura é, primeiro, definir a fronteira entre a organização e as outras organizações, proporcionar um senso de identidade aos membros da organização, facilitar o comprometimento dos indivíduos, das pessoas, com aquilo que a organização
acha que é o correto, como agir, como fazer, o que fazer. Estimula a estabilidade, né, do sistema social e serve como sinalizador de controle, né, da organização, das pessoas que estão na organização. Então, as funções básicas da cultura organizacional é resolver os problemas de convivência interna e estabelecer regras de conduta em relação ao mundo exterior. As pessoas que entram no grupo ou que entram na organização vão passar por um processo de socialização ou de aculturação. Elas serão aculturadas ou socializadas. Então, a pessoa, antes de ingressar, se ela já conhece a organização, ela já está começando a aprender, a conhecer e identificar quais os aspectos que são importantes, que são considerados importantes, comportamentos que são considerados desejáveis ou não naquela organização. Quando ele entra na organização, ele já vai sendo orientado pelos próprios colegas, né, como que ele deve se comportar. E, com isso, ele vai, aos poucos, absorvendo todos aqueles valores e agindo de forma integrada com os demais componentes daquela organização. Então, é um processo de socialização, o aculturamento, a aculturação das pessoas quando ingressam num determinado grupo social ou numa organização. Vamos falar um pouquinho agora sobre o clima organizacional. O que é o clima organizacional? É a percepção que as pessoas têm em relação ao ambiente organizacional. Como que elas se sentem em relação à organização? Como elas se sentem em relação à sua chefia? Como elas se sentem em relação àquele ambiente em que elas estão trabalhando, que estão atuando, né? Isso é o clima organizacional. E é importante que todos os gestores desenvolvam essa capacidade de percepção do clima organizacional para poder agir junto às pessoas para que o clima seja o mais favorável possível. Então, o gestor tem que ser tipo um meteorologista do clima organizacional, perceber quais são as tendências, como é que está esse clima, quais as tendências, tendência de tempestade ou tendência de tempo bom, e agir para poder obter os melhores resultados. E os melhores resultados só vão ser conseguidos se o clima organizacional for um clima adequado. Então, nós temos diversos fatores, né, que vão combinados exercer uma ação sobre as pessoas na organização e que vão proporcionar esse clima, propiciar esse clima. Então, nós temos os motivos e as necessidades das pessoas, nós temos a estrutura organizacional que age sobre as pessoas, os grupos de trabalho que a pessoa está participando, a comunicação e a tomada de decisão, como é que ela é feita, o estilo do líder, da chefia, o estilo de liderança, a tecnologia que está sendo utilizada, as estratégias motivacionais que são adotadas pela organização. Então, essa combinação de fatores agindo sobre as pessoas vão fazer com que elas se sintam de forma favorável ou negativa em relação à organização, às pessoas que compõem aquela organização. Esse é o clima organizacional. Isso vai influir diretamente no desempenho organizacional. Vai influir na produtividade, na qualidade do trabalho, na satisfação das pessoas, nas faltas, absenteísmo. Absenteísmo é muito resultado de clima organizacional. A rotatividade, a permanência ou não das pessoas nas organizações. Então é importante o gestor estar sempre percebendo o clima organizacional para poder agir de forma que o clima organizacional, as pessoas se sintam sempre estimuladas em relação à organização. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não acabou o vídeo, nós temos as indicações bibliográficas, nós temos a citação escolhida para este tema, né? Então espere mais um pouquinho, né? Na próxima semana, no próximo vídeo, nós vamos estar tratando de um assunto totalmente novo,
nós vamos começar a falar sobre estratégia. Então, não percam, a partir da próxima semana, nós vamos ter uma nova série falando sobre estratégia. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.